nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, homens e mulheres de Pentecostes, Deus nos direcionou nesses dias, a partir daquilo que foram os temas que Ele nos revelou para essa conferência. Ele foi falando em cada uma das realidades específicas. O tema que Ele direcionou a conferência dos homens lá em cima foi: eles decidiram e Deus os fez vencedores. Homens com propósito e governadores espirituais. E qual foi o tema que as mulheres experimentaram aqui embaixo, que foi todo o encontro direcionado em cima? Estão lembradas? Revestidas do poder, mostrando ao mundo a força que há em nós. Deus escolheu, Deus direcionou, Deus foi falando com os homens e as mulheres de Pentecostes a partir dessa temática que Ele mesmo trouxe, que Ele mesmo inspirou. E esse encontro, essa conferência, nesse ano de 2019, verdadeiramente, você que experimentou tanto aqui na Conferência das Mulheres, quanto os homens, os irmãos que estão aqui lá em cima, foi exatamente aquilo que a primeira leitura nos traz como revelação. Paulo, nessa viagem missionária, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, juntamente com Barnabé, vão encorajando da parte de Deus aqueles homens e aquelas mulheres nas comunidades por onde eles passavam. Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia, encorajando os discípulos. E o que o Espírito Santo veio nos movendo, e eu tenho certeza que você vai voltar para sua casa
experimentando exatamente isso, um encorajamento. Deus nos encorajou na nossa missão, no nosso chamado pessoal. Deus se utilizou de Paulos e Barnabés, de discípulas e discípulos, para falar ao nosso coração nessa conferência, para fazer com que esse encorajamento gere essa vida nova, esse propósito, essa vontade de Deus para a nossa vida. O seguimento mais de perto, a decisão, o posicionamento na nossa caminhada, no nosso chamado, na nossa vocação. E hoje o Senhor quer nos fazer levantar a cabeça. Ele quer que nós levantemos a cabeça, olhemos para frente, sigamos em frente. Ele quer nos tirar de tudo aquilo que poderia nos paralisar, para que eu e você tenhamos a coragem de fazer a vontade dele. Na nossa cidade, na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa experiência com ele, no nosso grupo, na missão aonde nós servimos. Ele quer que nós verdadeiramente avancemos na sua vontade, na vontade dele, naquilo que ele tem para nós. E veja o que Paulo vai dizer para eles. Ele encoraja os discípulos e ele os exorta a permanecerem firmes na fé. Repita comigo: permanecer firme na fé. Bata no peito e diga: eu sou chamado por Deus a permanecer firme na fé. Eu te pergunto, uma casa, para ela ficar em pé, para ela permanecer, do que ela precisa? Um prédio, para permanecer em pé, do que ele precisa? De um alicerce, de um aprofundamento. Então aqui, você vê essas colunas, eu me lembro muito bem quando isso aqui foi construído. Se você tivesse a noção do tanto de concreto que tem aí para dentro, tanto de ferro, tanto de cimento, de pedra, em cada uma dessas colunas, para manter essa estrutura de pé, precisou ter um aprofundamento, para que ali, aquele alicerce fundamentado, fizesse com que essa estrutura permanecesse de pé. E aquilo que não tem alicerce, aquilo que não tem aprofundamento, acaba ruindo, acaba caindo. E eu e você, chamados a viver essa realidade, permanecermos firmes na fé, precisamos a partir de agora aprofundarmos a experiência que nós fizemos aqui, porque Deus nos chama a viver no sobrenatural, a estar com os pés nessa terra, caminhando nessa terra, nas realidades terrenas, no nosso trabalho, na nossa família, em tudo aquilo que nós vivemos na sociedade, porém vivendo no sobrenatural, totalmente influenciados pela força, pelo poder de Deus. Queridas irmãs, lembrem-se, o Senhor as ungiu. Amém? Quem aqui experimentou a unção? As mulheres que estavam aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Então aplauda a unção de Deus na sua vida. Os homens que estavam lá na conferência, ontem eu explicava a separação, a escolha. Deus separou vocês também para uma missão. Onde estão os homens aí que experimentaram essa separação, essa escolha de Deus? Digam glória a Deus aí.
Aleluia, pode aplaudir você pela sua escolha e pela sua eleição. Nos aplaudamos, porque Deus nos elegeu, Deus nos escolheu, Deus nos separou, não por nós sermos melhores, mas Deus quer que eu e você, a partir de agora, totalmente influenciados pelo sobrenatural, instruídos por Ele, caminhemos sobre essa terra. Entenda, o mundo sobrenatural é muito mais real, é muito mais ativo, até mesmo do que todas as realidades naturais que nós vemos. E nós precisamos abrir o nosso coração para nós fazermos essa experiência, para que a nossa vida seja conduzida pelo Espírito Santo, para que a nossa visão se alargue, para que nós caminhemos verdadeiramente, sabendo onde nós queremos chegar. Onde você quer chegar, mulher de Pentecostes? Onde você quer chegar, homem de Pentecostes? Hã? Não escutei. No céu. Mas veja bem, Paulo vai dizer para aquela comunidade: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Repita comigo: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Não é palavra do padre, não, é palavra bíblica, é palavra inspirada que veio da boca do apóstolo Paulo, instruindo aquelas comunidades, cheio do Espírito Santo. Um homem de Pentecostes, que foi batizado no Espírito Santo, está alertando aquela comunidade que, para entrar no reino dos céus, no reino de Deus, é preciso passar por muitos sofrimentos. Nós podemos ser felizes em meio aos sofrimentos aqui nessa terra, nós podemos ter sucesso, realizações, sim, conquistas, mas é preciso que nós entendamos esse plano, essa realidade aqui. Um dia ela vai passar, e por isso nós precisamos entrar na dinâmica do reino. É por isso, meus queridos, para nos treinar, para que nós sejamos treinados para esse reino, é que existe a igreja. É por isso que existem comunidades como a Canção Nova, para nos preparar, para nos treinar, para que quando o sofrimento bater a nossa porta, nós entendamos, é preciso passar pelos sofrimentos para entrar no reino. É por isso que existe a missão Homens e Mulheres de Pentecostes, que tocou na sua vida, para que aqui você viesse para esses encontros, conferências, provocações, para que ao compreender a vontade de Deus para a sua vida, te preparar, te colocar no treinamento, te encorajar, te fortalecer, te colocar no campo do sobrenatural, para que você tenha visão, eu e você tenhamos visão. E na hora que nós passemos por provações, por lutas, quando nós voltamos para a nossa realidade, quando nós enfrentamos de uma maneira totalmente diferente, porque nós somos um povo de visão, um povo, não de divisão, de visão, visão espiritual. Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Bata no peito e repita comigo: sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Quem aqui ama a Deus? Quem aqui assume o chamado? Diga glória a Deus, quem assume. Quem aqui ama a Deus e assume o chamado, diga aleluia.
todas as coisas cooperarão na sua vida, sobre essa terra, tudo cooperará, até mesmo os sofrimentos do dia a dia, que estão inerentes à vida do cristão. A cruz, é preciso ter visão. Tem uma palavra que me ajuda muito nas minhas meditações, nos momentos em que eu passo por sofrimentos, por dores, por perseguição, por humilhação, por qualquer circunstância. É aquela palavra do final do livro do Gênesis, no capítulo 50, versículo 20. Depois da morte do pai de José, os irmãos dele vão até ele, porque estavam temerosos dele fazer vingança contra eles, se vingar pelo que eles tinham feito de vendê-lo como escravo. E aí José olha para eles e diz para eles assim: olha, o seguinte, o aparente mal que vocês me fizeram, Deus fez um grande bem. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer dentro do campo da visão espiritual? Vós, vai dizer, vou ler como está na escritura: vós planejastes fazer o mal contra mim, Deus porém converteu em bem. Deus quis exaltar-me para dar vida a um povo numeroso, como hoje vocês estão vendo. Meus queridos, mas José não tinha visão toda. Ele não sabia, quando ele foi vendido pelos irmãos dele, que ele chegaria ao Egito e ele seria lá o príncipe, o vice-rei importante, cuidando das finanças, de tudo, que ele seria sustento. Mas José era um homem espiritual, um homem que não ficou na superficialidade de uma vida espiritual, mas ele se aprofundou e a visão dele se alargou. Se vocês mulheres forem lá em Daniel, no capítulo 13, ver a história de Susana. Deixa eu pegar aqui. Daniel 13, só uns versículos para você entender o drama. Vocês sabem da história, não sabem? Que ela foi acusada para aqueles velhos safados, desculpa falar assim, né? Aqueles velhos sem vergonha que estavam desejando ela. Ela diz para eles ali, quando eles a colocam numa situação dizendo que iriam denunciá-la, versículo 22 do capítulo 13 de Daniel: Susana suspirou e disse: a situação para mim está difícil por todos os lados. Se eu fizer isso aí, eu estou condenada à morte. Se eu não fizer, sei que eu não escapo de vossas mãos. Mas eu prefiro dizer não e cair nas vossas mãos a cometer um pecado contra o Senhor. Mulher de Pentecostes, apesar do Pentecostes não ter existido lá ainda no sentido próprio do Pentecostes, da nossa consciência de Pentecostes em Atos 2, depois da ascensão de Jesus. Mas ela é tão profunda, ela é tão íntima, que ela prefere passar pela morte na mão daqueles homens do que desagradar a Deus. O versículo 35 vai dizer que, chorando, ela olhava para o céu, pois o seu coração confiava no Senhor. Ela já estava sendo levada para ser morta. Mas ela era tão profunda, ela era tão íntima, ela tinha o Espírito na vida dela, que ela preferiu morrer a pecar, e ela estava indo confiante em Deus, mesmo naquele sofrimento, naquela humilhação pública. Versículo 42, em alta voz, assim exclamou Susana: ó Deus eterno, que conheces o que está escondido, que tudo vês antes que aconteça, tu sabes muito bem que deram um testemunho falso contra mim. Vou morrer, mas sem ter feito nada daquilo de que me acusaram. A quem ela estava se referindo? A Deus. Com quem ela estava falando? Com Deus. Em meio à maior provação da vida dela, ela estava na intimidade, alicerçada, fundamentada. Ela não estava arrancando os cabelos, ela não estava: poxa, eu fui na conferência Mulheres de Pentecostes e agora eu estou passando por essa prova. Eu fui ungida e agora eu estou sendo provada.
Ou eu fui escolhido, fui eleito, entendi que eu sou nazireu, que eu sou separado, batizado, tenho a marca em mim dessa escolha, e agora eu sou provado nesse tanto, nessa perseguição. Ela termina de orar. O versículo 44 vai dizer: o Senhor atendeu o seu clamor. No momento em que era conduzida para a morte, o Senhor despertou o Espírito Santo de um jovem rapaz de nome Daniel, e ele gritou alto: eu não tenho nada a ver com a morte dessa mulher, eu estou inocente. A partir daquele grito profético, aquele grito vindo do céu, foi um despertamento de Deus no coração daquele homem, daquele menino, daquele profeta. Foi a voz de Deus, a partir da boca daquele profeta, defendendo a vida daquela mulher que, alicerçada em Deus, ela estava indo para a morte. Ela permanecia fiel, e Deus se fez fiel a ela. Segura na mão aí de quem está do seu lado. Diga comigo: Senhor, esse irmão, essa irmã, talvez vai enfrentar grandes lutas na sua caminhada rumo ao céu. Mas hoje, no final dessa conferência, eu quero suplicar uma graça ao Senhor. Que esse irmão possa agora entender espiritualmente aquilo que o Senhor está querendo revelar a ele. E a partir dessa revelação, leva esse irmão a essa experiência de aprofundar-se mais e mais na sua vontade, no seu querer. A exemplo de Susana, a exemplo de José do Egito e de tantos outros, aprofunda a fé desse irmão no poder do seu Espírito. Ora por um instante em espírito, segurando na mão desse irmão. Ora em línguas. Peça para Deus despertá-lo espiritualmente agora. Peça para Deus despertar o coração. Peça para Deus levá-lo à revelação, ao entendimento daquilo que Deus tem para ele, para ela. Peça para Deus tirar esse irmão, essa irmã de qualquer risco de superficialidade, mas que a partir de agora esse irmão, essa irmã que você segura na mão, possa experimentar a força, o poder, a graça para se aprofundar em tudo aquilo que é o seu querer para a vida dele. Então ora no Espírito, como mulher de Pentecostes, como homem de Pentecostes, e que o Espírito Santo possa convencer, possa abrir as vias espirituais, as portas da fé. A porta da fé é o batismo, mas dentro dessa dinâmica agora, Senhor, essa porta da fé, de uma fé no sobrenatural, de uma experiência totalmente tocada pelo seu poder, age nesse momento, faz nessa hora, para que ele tenha visão, para que ele tenha determinação de aprofundar-se e de buscar aquilo que é a sua vontade. E agora agradeça a Deus. Diga: Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor fará algo de extraordinário na vida desse irmão, diante de todas as situações e circunstâncias a qual ele tiver que passar, ela tiver que passar. Que exista uma confiança, uma fé fundamentada em Ti, no mistério da sua cruz,
para que este irmão não sucumba, mas indo além, se aprofundando, ele possa experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para ele. Aleluia. Balança a mão desse irmão e diga aleluia, eu creio. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, pode glorificar a Deus aí pela obra que Ele está fazendo. Mas vejam, Deus me falava através de um santo novo, de um santo que foi canonizado agora, recente, chamado Paulo VI. Paulo VI vai dizer que para construir a igreja é preciso dar-se ao trabalho, é preciso sofrer. E esse homem, os padres que estão aqui sabem o sofrimento que ele viveu pós-concílio Vaticano II. A igreja parecia que ia passar por uma primavera, mas internamente ela foi sacudida. Muitos padres deixaram o ministério, congregações, foi um sofrimento, muita perseguição. E ele vai dizer, para construir a igreja, é preciso dar-se ao trabalho, é preciso sofrer. A igreja deve ser um povo de fortes. Escutem, homens e mulheres de Pentecostes, a igreja precisa ser um povo de fortes, de testemunhas corajosas, um povo que sabe sofrer por sua fé e para a sua difusão no mundo em silêncio, gratuitamente e sempre por amor. A igreja precisa, vou dizer de novo, a igreja deve ser um povo de fortes. Dá uma olhada para quem está do seu lado, sem falar nada. Uma olhada para quem está à direita, à esquerda. Dá um sorriso. Diga, é nós. Nós precisamos ser a resposta. Ah, você está falando? Então pode falar, eu não ia mandar não. Mas fala, nós precisamos ser a resposta daquilo que o Papa está dizendo. São Paulo VI, a igreja precisa, a igreja deve ser um povo de fortes, de testemunhas corajosas, um povo que sabe sofrer por sua fé e para a sua difusão no mundo em silêncio, gratuitamente e sempre por amor. A segunda leitura vai nos mostrar isso. João tem a revelação do todo. João estava junto com os discípulos na igreja primitiva, passando pela perseguição, o martírio, e Deus revela a João todo o sofrimento. E o capítulo que nós acabamos de escutar na liturgia de hoje, na segunda leitura, é exatamente a resposta depois dos sofrimentos. Deus fala, porque João vê o todo. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, de junto de Deus, vestida qual esposa, enfeitada por seu marido. E é interessante que no capítulo 19, Deus dá a visão a João, nos versículos de 6 a 10, da esposa ornada com vestes resplendentes de linho puro, com todos os enfeites. E João pergunta, no meio daquela tribulação, que parecia que a igreja estava morta, mas ela se apresenta depois brilhante. De onde? Quem preparou as vestes? E a resposta vai ser: esse linho puro, essas vestes, esse ornamento vieram da fidelidade
daqueles que lutaram para serem justos sobre a terra, que lutaram pela santidade, que passaram pela prova, a vida justa e santa. Prepara as vestes da esposa, da igreja, que agora ele está vendo vestida, enfeitada para o seu marido. A nossa santidade, a nossa luta, a nossa fidelidade, a nossa busca por honrar a Deus, por ser a honra de Deus sobre essa terra, por ser sinal, perfume da santidade sobre essa terra. Essa é a nossa importância, essa é a nossa missão, deixar a esposa bem ornada para a vinda do esposo, saber que tudo que nós oferecemos, os sofrimentos que nós passamos, nós receberemos na fidelidade a Deus a coroa da vitória. Então eu ouvi uma voz forte que saía do trono e me dizia: esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. Escuta, igreja forte, testemunha, sonho de Deus. Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Amém? A morte não existirá mais. Não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou tudo o que havia antes. Segura na mão desse irmão, proclama essa palavra sobre a vida dele. Balança a mão dele e diga: vale a pena. Balança mais uma vez a mão dele e diga: vale a pena. Mais uma vez para convencê-lo, balança a mão dele e diga: vale a pena. Dá um sorriso para ele e diga: faça valer a pena. Porque na hora da prova, lembra, Deus está dizendo, e Ele vai te lembrar, que chegará um tempo em que Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque tudo que havia antes já será passado. Aleluia, glória a Deus. Já terá passado, irá passar. Essa é a esperança cristã em meio às grandes tribulações que nós enfrentaremos no mundo ainda. É a certeza de que no dia final nós receberemos o prêmio da nossa fidelidade. Amém, homens e mulheres de Pentecostes? Nós receberemos a coroa da vitória, nós moraremos com Deus e nós veremos que valeu a pena cada lágrima, cada luta, cada sangue derramado, porque Deus vai morar com seu povo, Deus vai enxugar todas as lágrimas. E ele continua: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia. Depois ele me disse: escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. Diga comigo: eu vou lutar para ser fiel até o fim. E eu quero ir concluindo. Quero concluir essa homilia chegando no Evangelho e dando uma direção para os homens e mulheres de Pentecostes. Você percebeu que o capítulo 13 de São João é o capítulo da última ceia? Teve o lava-pés, a última ceia, e começa assim o texto de hoje. Depois que Judas saiu do cenáculo. Quando eu orava há umas semanas atrás, meditando nos textos dessa missa, essa palavra saltou aos meus olhos, porque Judas estava no cenáculo. Onde acontece o Pentecostes?
no cenáculo. Diz o Evangelho que Judas saiu do cenáculo. E Deus falava ao meu coração: sempre será traidor aquele que sai da minha presença. E eu quero olhar para você aqui agora e quero dizer para você que está aqui nessa conferência: amanhã o hoje já não vai existir, só será lembrança. A conferência passou. É o último momento. Amém? Amanhã o hoje vai ser lembrança. Mas você que veio para esta conferência é convidado por Deus todos os dias a atualizar a experiência que você fez com o Senhor aqui, permanecendo no cenáculo. Amém? Você está entendendo? Judas saiu do cenáculo. Judas saiu muitas vezes da presença do Senhor. Judas deixou muitas vezes a intimidade, porque ele estava preocupado com o dinheiro, ele estava preocupado com as ideias que ele tinha a respeito do messianismo, ele estava preocupado com tudo aquilo que o grupo dele pensava. Judas deixou o encontro com Deus no secreto, para seguir a sua cabeça, as suas emoções, e ele se tornou um traidor. As fotos desse encontro não te sustentarão no reino. Você pode guardar de lembrança a pulseira desse encontro, mas a pulseira desse encontro não te sustentará no sobrenatural. Ninguém a não ser você e Deus, na intimidade diária, poderá atualizar aquilo que aqui você experimentou. Ninguém a não ser você, numa decisão de entrega, num abandono total ao Senhor. Eu preciso dizer para você, não, e aqui o que eu estou dizendo não é simplesmente a estrutura, mas eu quero referir-me ao cenáculo, ao lugar da intimidade, ao lugar da certeza da escolha. Ele lava os pés dos seus discípulos para que eles tenham parte com ele. O cenáculo é o lugar da oração insistente. E o Espírito Santo vem. Não saia do cenáculo, porque aquele que sai da intimidade torna-se um traidor. Judas não nasceu traidor. Judas tornou-se traidor ao abandonar o cenáculo, a intimidade, a instrução, aquilo que Deus havia falado. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo? Está entendendo? Sim ou não? Dá uma cutucadinha nessa pessoa que está aí. Você está entendendo? Olha, aqui nós damos pulinho, não é verdade? Aqui a gente grita, não é verdade? Dá o rugido da leão e do leão, não é? Mas eu preciso te fazer uma pergunta, como eu estou dizendo. O Papa Paulo VI, que foi canonizado, me ajudou bastante quando eu estava rezando. E ele pergunta: Deus fala a alma agitada ou a alma pacífica? Sabemos perfeitamente que para escutar esta voz é preciso que reine um pouco de calma, de tranquilidade, que nós devemos nos afastar de toda excitação ou nervosismo, ameaçadores. Nós precisamos ser nós mesmos, vai dizer o Papa, e eis o elemento essencial em nós mesmos. Por conseguinte, vai dizer o Papa Santo, o compromisso não está fora, do lado de fora, o compromisso está em nós. Bata no peito e diga: o compromisso está em mim.
está em nós. E veja o conselho do Papa: é preciso que cada um aprenda a rezar da mesma maneira em si mesmo e de si mesmo. O cristão deve saber possuir uma oração pessoal. Cada alma é um templo. E quando nós entramos neste templo de nossa consciência para adorar a Deus, que aí está presente, quando nós entramos nesse lugar de adoração, que é a nossa alma onde Deus está presente, seríamos almas vazias se não entrássemos. Embora cristãs, vai dizer o Papa, almas ausentes de si mesmas, que esquecem o misterioso e indizível encontro, o diálogo filial e inebriante que Deus une em três pessoas, se digna a oferecer dentro de nós. Se digna. O Espírito Santo veio ali agora de vermelho falar. Olha que vermelhinho o Espírito Santo, ó. É nessa construção, neste aprofundamento, que nós vamos conseguir chegar ao dia final, onde as lágrimas serão enxugadas, não existirá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Ajuda essa irmã e esse irmão a se levantar. Segura na mão dele. Balança a mãozinha dele e diga: não saia do cenáculo. Esse cenáculo é a intimidade de Deus. Balança a mãozinha dele e diga: ei, desperta. É na intimidade que você vai conseguir viver o seu id, o seu chamado. E esse chamado, Jesus vai dizer: eu vos dou um novo mandamento. Um novo mandamento. Balança a mão desse irmão e diga: um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como Ele nos amou. Estou perguntando agora para você. Segura na mão dessa bênção aí. Como que Ele nos amou? Ué, mas eu tenho o padre nosso aí, estudioso da Bíblia, né? Como Ele nos amou? Na cruz é o último passo. Mas se a gente for pegar o sentido literal, a cruz ainda não existia aqui no Senado. Não. Amai-vos como eu vos amei. Sabe como Ele amou os discípulos? É a maneira que a partir de agora eu e você precisamos sair daqui no nosso id. Está segurando na mão desse irmão? Diga para ele: aguenta, hein? Jesus amou os seus discípulos durante 3 anos, ensinando a verdade, sendo paciente com eles no processo que eles estavam de crescimento espiritual. Era um crescimento. Eles erraram um monte de coisa lá na cruz, depois eles vão errar ainda. Mas amar como eu vos amei é apresentar a verdade para aqueles que não a conhecem. É ter paciência com aqueles que nós precisamos discipular e esperar o tempo deles. Você está me entendendo? Tem discípulo que precisa ser discipulado na sua casa? Ah, eu achei que era só na minha. Amai-vos como eu vos amei, sendo paciente, não desistindo, acreditando, investindo. Olha para quem está do seu lado: receba. Fala para ele: aceita porque dói menos.
O problema é que a gente é muito ansioso, a gente quer que as pessoas mudem na hora, na lata, no tapa, no soco, na agressão. Só que Jesus amou os seus discípulos sendo paciente, ensinando a verdade. Esse é o seu id no final dessa conferência: ensinar a verdade de Deus. Há um processo de paciência que Jesus teve com os apóstolos durante 3 anos, e o fruto só veio depois de Pentecostes. Levanta a mão do seu irmão lá no alto. Diga: me envia, Jesus. Me envia, Senhor. Eu quero ir em seu nome. Eu quero fazer a sua vontade. Mas eu preciso entender que antes de dar a vida, o Senhor teve paciência de discipular, de corrigir, de instruir, de amar, não desistir. Levanta mais alto a mão desse irmão. E agora, junto com esse irmão, você vai fazer, porque no cenáculo não estava só Pedro, estava Tiago, estava João, estava Maria. É nós, meu irmão. E agora faz o seu compromisso do id, do envio. Fala: Deus, pode me enviar. Vai pedindo agora essa graça para Deus. Me dá essa visão, me dá a capacidade do entendimento, me dê, Senhor, eu preciso, eu sou homem de Pentecostes, eu não vou desistir, eu não vou voltar atrás, eu vou até o final, então me envia agora, eu preciso, Deus. Eu preciso dessa paciência, dessa visão espiritual, eu preciso desse entendimento, eu preciso, como Jesus, amar como Ele, amar na paciência, no discipulado, na correção, no perdão, amar, primeiro os de dentro da minha casa, depois os do meu trabalho, os da sociedade, mas também colocar-me a serviço dos perdidos, conquistar almas para o Senhor, falar da sua verdade, do seu amor. Eu te peço, Deus, me dê essa graça de não desistir de ninguém, Dá um sorriso para esse irmão, balança a mão dele e diga: não desista. É o seu id. Amai-vos como eu vos amei. Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Amém? Eu termino com um testemunho de um bispo chamado Fulton Sheen. Já ouviu falar? Não? É um bispo americano. O cara era famosão lá nos Estados Unidos. E ele conta que um dia... Não senta não, calma aí. Olha aqui para mim. Nós vamos sentar no ofertório, amém? Daqui a pouco a gente vai rezar o creio, né? Ele disse que ele foi dar uma conferência, ele estava hospedado num hotel, e quando ele estava comendo no restaurante do hotel, um jovenzinho de 12 anos, engraxate, ficou mexendo lá na janela, tentando chamar a atenção dele, mas os funcionários do hotel tiraram o menino. Só que ele saiu na porta e correu atrás daquele moleque. E quando ele chegou diante do moleque, ele disse para ele: Senhor bispo, eu estudava numa escola católica, mas um padre e uma freira, uma madre lá da escola, me expulsaram. E ele falou: quem é esse padre, quem é essa irmã? Ele falou: fulano de tal. Falou: então vamos lá comigo agora. Pegou o menino e foi lá. Chegou com o menino diante do padre e da freira e disse assim para eles: eu quero recordar vocês dois que são religiosos, que 3 meninos foram expulsos de escolas religiosas. Um porque ele ficava desenhando na aula de geografia. Outro porque ele brigava demais. E outro menino que foi expulso de uma escola religiosa
ele escondia livros debaixo do colchão. E sabe quem são esses 3 meninos? O bispo disse para o padre: o primeiro é Hitler, o segundo é Mussolini e o terceiro é Stalin. Você quer que esse menino se transforme num desses? Ou você vai ter paciência de trabalhar com ele? E aí o padre e a freira acolheram o menino de volta. E o Fulton Sheen testemunha: esse rapaz se tornou sacerdote, porque eles, a partir daquela exortação, não desistiram daquele menino. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.